Seguir adiante é um passo seguinte, a consequência de você suportar. Se nós fragmentarmos esse raciocínio, veremos que, em primeiro lugar, se uma pessoa está carregando, imaginemos uma pedra sobre a cabeça, e essa pedra está muito pesada, e os joelhos se dobram, ele está imobilizado, ele já não tem como seguir adiante, como me foi perguntado. Então imaginemos que aí, o primeiro ponto que ele tem que descobrir é como suportar aquele peso. A segunda questão é como ele vai lidar com esse peso. Logo em seguida, ele tem que pensar que seguir adiante significa movimentar-se, ou seja, mover aquele determinado peso de uma direção até outra. Logo, tem que se estabelecer qual o objetivo dessa direção, ou qual o objetivo daquele esforço, e como aquela realidade vai brotar dentro da estrutura emocional que ele tem naquele momento. Quando eu dava aula de gerenciamento de emoções e gerenciamento de crises, porque o gerenciamento de crise é conter, isolar, negociar. Isso já não é o caso aqui. Então nós pensamos que, em primeiro ponto, nós precisamos estabelecer uma condição de resposta para aquele problema que eu estou enfrentando. Então, suportar significa, primeiramente, você saber lidar com aquilo que te está incomodando, ou aquilo que te está bloqueando, ou aquilo que está imobilizando o seu passo. Logo em seguida, quando você identifica isso, é necessário saber se essa identificação ela verdadeiramente é lógica, ou se ela tem um fundo racional, um fundo científico, ou até um fundo que seja palpável, que seja concreto, ainda que nesses momentos as realidades elas se manifestam em perspectivas diversas. É muito difícil nós termos uma visão concreta, uma visão sólida sobre uma situação, por exemplo, quando estamos carregando uma pedra. Então nós podemos dizer, bom, vou buscar uma ferramenta, vou buscar algo que seja apropriado para que essa pedra possa ser movida de um lugar para o outro. Muito bem, esse é um raciocínio, esse é um pensamento. Chegar até aí, nós temos o eixo de condições, que nós temos que descobrir quais as maneiras que nós vamos fazer isso. Né? Ou se essa ferramenta é adequada, ou se aquela ferramenta não é. Em outro caso, nós devemos pensar que, analogamente a isso, os problemas se representam da mesma forma. Nossos joelhos se dobram muito. Então, quando o joelho se dobra, a sensação do peso é maior. Da mesma forma, quando estamos enfrentando um problema, como se fosse essa pedra, e os joelhos se dobram, aquele problema vai parecer ainda maior do que ele é. Então, essa realidade de se autoprogramar para resolver um determinado problema, ela tem que ser antes verificada se não está havendo uma autoilusão em relação àquilo. Nós temos... Existe até uma historinha muito interessante sobre isso. Um homem chegou com uma pedra para um determinado sábio e disse, olha, essa pedra está muito pesada para mim. Ele falou, muito bem, então eu vou te levar num local e você procurará a pedra que seja adequada para você. Muito bem. E chegando lá, ele experimentou pegar uma pedrinha pequena, mas era muito pesada. Experimentou pegar outra pedra, era incômoda. A outra era disforme. Aí depois de um dia procurando, ele conseguiu encontrar uma pedra. E aí o sábio virou para ele e disse, bom, você tem certeza essa é a pedra que você quer? Porque você não poderá trocar mais. Ele falou, não, tenho certeza, essa para mim me encaixa direitinho, está muito bem. Ele falou, bom, essa foi a pedra que você chegou aqui. Então muitas vezes as circunstâncias, ou o calor das circunstâncias, ou o próprio mecanismo que nós utilizamos para descrever aquela circunstância, ele surge dentro de uma direção equivocada, ou ele surge dentro de uma realidade equivocada. Então, a emergência, aqui no sentido de emergir, da claridade mental, da consciência, ela surge primeiramente com a condição de você observar bem aquele determinado problema. Isso seria o suportar, né? Quando nós conseguimos olhar com lucidez, com claridade mental, com racionalidade, com uma proporção adequada da perspectiva, com uma profundidade que seja cabível ao momento, e em seguida buscar ver como eu vou movimentar, né? Como eu vou me movimentar ou movimentar aquilo, né?
Então, quando você me pergunta se suportar significa seguir adiante, eu digo que não. Isso são etapas. Suportar uma parte, seguir adiante é outra. Até porque depois que você suporta um determinado peso e aquilo é vencido, você tem que decidir se você quer seguir com aquilo ou não. Se você vai seguir adiante ou não. E o livre-arbítrio é isso, é quando você consegue experimentar de dois pontos e você decide um dos dois, né? Então, esse gerenciamento primário das nossas impressões, das nossas percepções, ela deve ser lúcida, até para que o próximo passo também seja lúcido. Isso penso eu. Dentro da ideia curiosa do pensamento humano, também isso seria um ato de inteligência, quando nós conseguirmos oferecer uma resposta cabível para um determinado problema, né? Quando o meu conhecimento me oferece uma condição de superar aquela situação, aquela barreira, aquele conflito, aquele confronto, ou aquilo que está me impedindo, né? Quando estamos no impasse, ou seja, sem condição de ir adiante ou atrás, é necessário então parar e administrar o momento. Administrar o momento é isso. Então, não necessariamente suportar significa seguir adiante. Para mim, são os dois passos. Suportar é importante, mas a decisão do seguir adiante, ela é muito mais importante até do que o próprio seguir adiante, se você deve seguir ou não. Muitas vezes mudar a rota é necessário, mudar internamente é necessário, mudar o peso das coisas é necessário, né? Às vezes devemos abandonar algumas coisas que já não nos servem mais. Isso significa também mudar o peso das coisas que estão em nós, ou olhar sob uma perspectiva diferente. A observação ela tem também esse poder mágico de mudar, de transformar uma coisa pequena em grande ou uma grande em pequena, vai depender da sua capacidade de profundidade.